Só desabilitada. O conteúdo de hoje, então, nós vamos ver o ciclo de refrigeração do V6. Vamos fazer depois uma comparação com o VC Plus. E depois vamos ver também os princípios elétricos do controle do V6 e VC Plus, placas eletrônicas, como é que funciona, né? Qual o caminho aí da tensão até chegar lá nos compressores. E a última parte, então, código de falha começando pelas unidades externas e depois as unidades internas. Então, esses são os conteúdos de hoje. Então, começando pelo ciclo de refrigeração do V6. Aqui eu peguei a máquina que a gente de maior capacidade ou de maior complexidade do ciclo, né? Então, que seriam as máquinas de 30 e 32 HP. Então, no modo refrigeração, a gente já, a princípio, já identifica aqui no nosso ciclo, né, 4 cores diferentes. Então, a gente vê o que está na cor verde então, baixa pressão, e baixa temperatura e baixa pressão. Então, a partir aqui do lado direito, a gente vê, então, 4 unidades, né, para a gente ilustrar o ciclo e ver como interage a parte da unidade externa com a unidade interna. Considerando aqui, então, dessas 4 máquinas, que 2 estão em operação em refrigeração, a primeira e a segunda. A segunda máquina, a terceira máquina, melhor, ela está desligada. E a quarta máquina, ela está em operação, mas está só em ventilação naquele momento, né? Então, o que vai acontecer? A máquina que está desligada e a máquina que está em ventilação, elas estão com as válvulas de expansão das unidades internas fechadas. E as únicas máquinas, então, que nós temos a abertura da válvula são as máquinas que estão trabalhando efetivamente em refrigeração. Então, por isso, a gente vê aqui na entrada, na representação, a gente vê um filtro de sólidos, né, tanto na entrada quanto na saída da válvula de expansão eletrônica, que a gente vê aqui. E aí essa válvula, então, em refrigeração, vai ser a responsável por gerar, então, o abaixamento de pressão. Do lado entra refrigerante líquido a alta pressão e temperatura e sai refrigerante a baixa temperatura e pressão. Então, por isso, isso já está aqui, então, na cor verde, né? Por que essas máquinas aqui de baixo, elas... Na verdade, eu poderia colocar aqui entrando o líquido a alta pressão e temperatura, mas só que como a válvula está fechada, então a gente não tem saída nenhuma de refrigerante, então por isso ele não está na cor verde. A partir daí, nós vamos ter, então, fluxo de refrigerante a baixa pressão e temperatura, chegando na válvula serviço de sucção. A partir daí tem um filtro de sólido lá na entrada da unidade externa. Dos compressores. Então, aqui nós temos a representação então, do compressor 1, compressor A e o compressor B. Bom, pessoal, a conexão do Zílio caiu. Ah, voltou agora. Caiu por muito tempo? Não, estava travando, na verdade. Está travando, tá. Então, vamos lá. Vou desabilitar de novo aqui, porque senão, daqui a pouco tem riscos, né?
Voltou? Chegou a imagem aí? Chegou, agora tá tudo certo. Tá. Qualquer coisa, se estiver instável, eu troco meu Wi-Fi aqui para o celular. Tá bom. Então, só recapitulando, o refrigerante a baixa pressão e temperatura passa pela válvula de serviço, passa pelo filtro de sólidos ali na sucção, vai na válvula de 4 vias, que vai direcionar o refrigerante para os acumuladores, passa pelo pressostato baixo e vai, então, em direção aos compressores, chegando aqui no compressor A e compressor B. Junto ao compressor, a gente vê também duas solenoides, né? SV8A e SV8B, então, que são justamente aquelas solenoides que vão levar o refrigerante à pressão intermediária aqui para o compressor. A gente já vai ver como é que funciona esse ciclo aqui, mas essa linha laranja que a gente está vendo aqui, ela é uma linha, então, que trabalha com média pressão e temperatura. Então, já vamos ver como é que é esse processo. Essas solenoides aqui, nós vamos ver mais tarde que elas são controladas por esses sensores de temperatura aqui. T7C1 para a solenoide SV8A e T7C2 para a solenoide SV8B. Então, eu não tenho aqui exatamente uma injeção contínua, mas vai ser de acordo com a temperatura do refrigerante aqui, que está sendo medida pelo sensor de temperatura de descarga. Então, voltando atrás nessa linha, o que nós temos? Aqui aparece o trocador de placas. Então, esse trocador de placas aqui, ele vai ter, de um lado, o refrigerante que chega, depois que passa pelas válvulas de expansão aqui, ó, EXVA e EXVB, depois a gente segue para trás, tá? Então, o refrigerante de alta pressão, líquido, alta pressão e temperatura, passa pelo trocador. Então, vamos imaginar aí que esse refrigerante esteja passando a 40, 45 graus ali pelo trocador de placa. Ele sai do trocador de placas e vai lá para resfriar o dissipador das placas dos compressores. Então, o resfriamento é feito através dessa linha que está passando lá. E como é que é feito, então, qual é o efeito que nós temos dentro do trocador aqui? Ainda na linha de líquido, a gente vê que tem uma derivação aqui com uma válvula de expansão, que é EXVC, que é a válvula que está associada aqui ao trocador de placas. Então, no momento que esse refrigerante passa aqui, ó, ele sai, então, a uma temperatura e pressão intermediária. Então, vamos imaginar, nós temos um refrigerante que está entrando aqui 40, 45, e pelo outro lado, pela pressão que está saindo aqui, nós temos um outro refrigerante, pela pressão, ele está uma temperatura entre 15 e 20 graus. Então, o que acontece com esse refrigerante que está 40 a 45? Ele vai ceder calor para o que está a 15 e 20. E aí, o fluxo de refrigerante que acontece aqui, ó, ele vai depender desses dois sensores aqui, que vão estar controlando, então, o superaquecimento desse refrigerante, porque quando esse refrigerante for injetado lá no compressor, que é o terceiro tubo do compressor, que a gente chama de compressor EVI, né? Então, esse compressor aqui, ele tem, além da tubulação de sucção e da descarga, ele tem também a tubulação que vai injetar refrigerante lá no meio do processo compressor. Ele injeta aqui. Essa válvula de expansão e esses sensores são justamente para a gente. A válvula de expansão vai baixar a pressão para uma pressão intermediária e os sensores vão garantir que esse refrigerante chegue como vapor lá no compressor. O que eu ganho com isso? Eu vou reduzir o superaquecimento aqui, né? É como se eu tivesse aqui um economizador, e com isso eu tenho também uma redução do superaquecimento da descarga. Ao mesmo tempo, nós temos aqui, para a linha de líquido, eu vou ter uma perda de temperatura, porque cedeu o calor para o refrigerante a temperatura intermediária. E com isso,
nós vamos ter nesse trocador de placas, então, subresfriamento, vai baixar a temperatura do refrigerante, passar pelo trocador de placas, vai ajudar na dissipação de calor lá do trocador de placas e também vai melhorar o rendimento depois nas unidades internas, certo? Então, esse é o objetivo, melhor eficiência através desse subresfriamento que a gente tem aqui e também melhora a eficiência no momento que eu reduzo o superaquecimento lá na descarga do compressor. Então, esse trocador de placas aqui, dependendo do modelo da máquina, vocês podem achar ele fisicamente na base da unidade, quando a máquina tem um compressor só. E no caso dessas máquinas aí, vocês vão achar atrás da caixa elétrica, certo? Então, vocês vão notar que existem tubulações que estão chegando atrás da caixa elétrica e a partir daí sai, então, e vai resfriar, passando pelo dissipador lá da placa do primeiro compressor, depois do segundo. E esse refrigerante, então, alta pressão e temperatura, vai sair, passar por um filtro de sólido e vai sair pela válvula, a linha de líquido, né? A alta pressão e temperatura, e ali vai, então, chegar nas unidades que estão com a válvula de expansão ali modulando. A partir daí, então, sai o refrigerante sucção. Voltando aqui na parte então, do compressor, na descarga, nós vemos ali, então, essa tubulação que está na coloração vermelha. Então, é vapor, alta pressão e temperatura. Antes de chegar no separador de óleo, nós temos uma válvula de retenção, uma para cada compressor. Passa pelo separador de óleo. Então, do separador de óleo, separa o óleo, vem para essa parte aqui. E pelo outro lado, então, o refrigerante ele vai passar pela válvula de 4 vias, vai lá no condensador. Saindo do condensador, nós temos ali no meio então, um sensor de temperatura T3, que é o sensor de temperatura do condensador. E aqui esse sensor não está só para medir a temperatura, mas também ele vai proteger o nosso circuito caso a temperatura esteja muito alta. É a mesma coisa que a gente tem uma pressão de descarga alta. Então, ele vai proteger quando a temperatura chegar na faixa de 62 a 65 graus. Aí o refrigerante, então, sai como líquido alta pressão e temperatura, passa por um filtro, passa pelas duas válvulas de expansão eletrônicas, cada uma com 480 passos, assim como essa válvula aqui, do trocador. E ainda ele vai sair aqui, pode passar por essa solenoide SV6. Na saída dela, a gente vê que tem uma válvula de retenção que só permite o fluxo para esse sentido, né? Ela não permite o fluxo no sentido contrário. Como é que são atuadas essas válvulas de expansão? Justamente por esses sensores de temperatura aqui. Se a temperatura da descarga é mais alta, essa válvula vai abrir mais para ter mais fluxo de refrigerante para ir baixar a temperatura de descarga. E essa solenoide SV6, ela é atuada de acordo com a pressão de descarga. Então, nós temos aqui, embora não esteja mostrado, nós temos pressostato de alta, né? E tem um transdutor de alta também. Então, a informação desse transdutor, quando a pressão de descarga é muito alta, vai fazer essa solenoide abrir, tendo um fluxo de refrigerante maior na linha de líquido, nós vamos ter, então, um abaixamento da pressão na descarga. Então, nos falta análise, então, dessa parte aqui a partir do separador de óleo. Separador de óleo, ele tem ali, então, a gente vê 2 filtros de sólido. Lembrando que essa parte do separador de óleo está no ambiente de alta pressão, então tem 2 filtros de sólido. E para que o refrigerante ou esse óleo não seja injetado lá na sucção, há uma pressão de descarga, então ele vai baixar a pressão através dos 2 capilares e vai alimentar, então, o retorno de óleo para cada compressor. Certo? Então, a gente vê para cá e vê também para cá. Ainda em relação ao retorno de óleo, nós temos numa outra conexão de separador de óleo, nós vamos ver lá que
Com exceção do processo de partida, lá mais ou menos a cada meia hora, ele vai abrir essa solenoide aqui por 3 minutos, ou melhor, essa solenoide por 3 minutos, passando pelo capilar, e aí quando abre a solenoide, ela vai, então, ter um fluxo de óleo complementar aqui para os compressores. Então, esse aqui vai ser na linha comum e vai dividir o fluxo para os dois compressores ao mesmo tempo. Então, nós temos o separador de óleo, um fluxo de óleo contínuo para os compressores, e a cada meia hora nós temos também um incremento que vai ser proporcionado com a abertura dessa solenoide SB4 aqui. Ainda nós temos outra solenoide, que é a SV7, também passando por um capilar para baixar a pressão. E o objetivo dessa solenoide SB7 aqui, a gente vê que ela já não está mais no separador de óleo, ela está fora do separador de óleo. Então, o objetivo aqui é aumentar, caso a gente tenha uma temperatura média dos sensores de temperatura da unidade interna aqui muito baixa, então essa solenoide vai ser utilizada aqui para um bypass de gás quente que nós vamos ter aqui. Claro, ele vai baixar a pressão aqui, mas o objetivo é aumentar a temperatura aqui, como se eu criasse uma carga térmica falsa para manter os compressores em operação. Então, essa é a função da SV7. Falta ainda a função do SV9, solenoide SV9. Então, ela é uma solenoide que vai ser acionada só quando entra o segundo compressor. Então, antes de entrar o segundo compressor, eu abro ela, alivio a pressão que nós temos aqui para a partida do compressor. Então, quando o compressor partir, como ele já tem um compressor em operação, quando partir o segundo compressor aqui, ele vai, então, aliviar a pressão. Com isso, vai ter uma corrente de partida menor. Certo? Tem também a solenoide SP5, que ela pode ser utilizada, então, também quando a temperatura da descarga, quando ela for muito alta, também vai ser atuada, vai acionar essa solenoide SV5, e com isso vai ajudar também a baixar a temperatura de descarga. Essa solenoide também, nós vamos ver depois cada uma delas, como é que elas atuam, mas elas também vão ser atuadas de acordo com a frequência de trabalho do compressor. Então, seguindo. Então, esse é o ciclo da máquina em modo refrigeração. Pulou aqui. Só vou voltar aqui, porque aparentemente ele pulou vários slides. Agora sim. Então, ciclo de refrigeração, já vimos ali em refrigeração. Está dando uma travada aqui, mas vamos lá. Sensores de temperatura da máquina. Então, nós temos ali... eu vou voltar um pouquinho aqui para mostrar, em cada unidade interna aqui, a gente tem os sensores. São 3 sensores de temperatura. Não importa o formato dela, o tipo de máquina, nós vamos ter 2 sensores no trocador, um no meio do evaporador e outro na saída, que a gente chama de T2 e T2B, e um sensor que está pegando o ar de retorno, que é o sensor T1. Então, esse sensor do T1 aqui, ele vai, de acordo com o que está selecionado no controle de cada máquina, ele vai, de acordo com a temperatura desejada e a temperatura do retorno do ar, ele vai abrir mais ou menos essa válvula para atender à demanda de carga térmica. Então, nós temos ali temperatura do ambiente interno na unidade interna, sensores T2 e T2B também na unidade interna. A gente consegue ver parâmetros operacionais da temperatura média entre T2 e T2B, essa temperatura aqui é importante, né? Porque se ela estiver muito baixa, ele vai ter que simular abrir uma solenoide para aumentar a temperatura, para manter o compressor em operação.
Depois, lá no condensador, eu tenho sensor de temperatura do condensador. Existe na frente da máquina um sensor de temperatura ambiente. Tem a temperatura setada no controle. Ainda ele tem o sensor de temperatura descarga dos compressores. Então, para cada compressor tem um sensor de temperatura. Não está mencionado aqui, mas tem também o sensor de temperatura lá no dissipador, do dissipador lá da placa do compressor. Então, esses são os sensores. Aqui a gente vê as tabelas onde a gente pode, então, chegar à conclusão. Sensor de temperatura ambiente, sensor de temperatura de trocador de calor externo, seja o sensor T3. Sensor de T4, T3, qual é a característica deles? 10K a 25 graus. Depois, sensor da descarga. Ele é um sensor diferente do que a gente está acostumado, mas é em torno de 55K a 25 graus. E o sensor de temperatura lá no módulo inverter, entre o dissipador e a placa, então ele tem também uma característica de 54,71 K, né, a 25 graus. Então aqui a gente vê aqui, por exemplo, que o sensor de temperatura de descarga, se eu precisar substituir ele é diferente. A característica dele é diferente dos sensores do ar exterior e do condensador. Então, olhando ali as proteções da máquina, então a gente tem um dos alarmes que a gente vai ver ali é o alarme P3, que é a proteção do compressor contra sobrecorrente. Então, quando é que isso vai atuar? Aqui a gente vê, para toda a linha do V6, nós vemos aqui os dois compressores que são utilizados. Então, tem o DC80 e o AA55. Então, a corrente máxima para o compressor da DC80 é 33 amperes e a corrente máxima para o AA55 é 24,6. Então, atingindo a corrente máxima ou um valor acima da corrente máxima, esse compressor vai desligar e ele vai gerar o alarme P3. Para que esse compressor possa operar normalmente, então ele vai ter que ter uma corrente abaixo desse valor, certo? Então tem que ter, para a operação normal, corrente abaixo da corrente máxima, que são esses valores aqui. Então, quantos e quais compressores são usados em cada máquina? Então, as máquinas de 8, 10 e 12 HPs usam um compressor AA55. Então, os valores da corrente que ele leva em consideração são esses. Máquina de 14 e 16, um compressor DC80. Depois, levando em consideração o V6i, a máquina 18 do V6i ele usa um compressor DC80. Já a máquina do V6, ele usa dois compressores AA55. Então, tem uma divergência aqui de número de compressores do V6i para o V6. A máquina 18 no V6i ainda tem um compressor só. Já no caso do V6, ele tem dois compressores. Os modelos, as capacidades 20 e 22 trabalham com dois compressores também. 24 a 28 também, dois. Os mesmos modelos. E quando chega a máquina de 30 e 32 HPs, aí os modelos dos compressores são diferentes. DC80 e um compressor A55. Então, uma curiosidade aqui. Como é que ele consegue, usando os mesmos compressores aqui, na máquina de 18 HP, 20, 22, 24, 26 e 28, e como é que ele consegue ter mais capacidade? O que tem diferente em relação a esses compressores? É que a frequência máxima de trabalho dos compressores em cada máquina, ela vai aumentando cada vez mais, né? Então, a própria placa, de acordo com a capacidade que está setada, ela sabe qual é a frequência máxima que vai trabalhar cada compressor, e quanto maior a capacidade, maior essa frequência máxima, certo? Então, é dessa forma que vai gerenciar essa condição. Então, esse é o alarme P3. Olhando ali, então, trocador de placas, com um pouco mais de detalhes, nós temos ali, então, eles têm fluxos de refrigerante opostos, né? E aí, essa parte aqui que está
na cor rosa é o fluxo de refrigerante de alta pressão e temperatura, e o que está na cor azul é o fluxo de refrigerante a pressão intermediária. Então, através desse fluxo, nós vamos ter aqui uma troca de calor, o refrigerante, o líquido a alta pressão e temperatura, ele vai então subresfriar, aqui nesse, vai ter um subresfriamento adicional, e ali, então, nós vamos ter, ao mesmo tempo que transfere calor para o circuito de média pressão e temperatura, ele consegue, através da operação dessa válvula aqui, ele consegue controlar o superaquecimento desse refrigerante. Certo? Em relação ao transdutor de pressão de descarga, nós temos ali uma alimentação de 5 volts DC, e de acordo com a tensão de retorno, nós vamos ter, então, nós vamos ter ali a informação da pressão. Então, existe uma fórmula, que é a tensão de saída, que está retornando, né? Ela é colocada nessa fórmula aqui, 0,8696 vezes a pressão. Então, a pressão aqui, e soma 0,5. Então, nós temos a tensão de saída, vai nos dar, então, a pressão. Então, aqui, nós temos um gráfico que relaciona, então, para cada tensão de saída, quanto ele vai formar de pressão e assim por diante. Tá? Sendo que a faixa de tensão de retorno, tensão mínima que deve retornar é 0,5 volts. Né? Se retornar um valor inferior a isso, ele vai dar falha do transistor. E aí, a máxima deve ser em torno de 4,67 volts DC. Isso para meio, então, ele vai informar 0 megapascal, e para 4,67 ele vai informar 4,8 megapascal. Em relação aos pressostatos, então, nós temos ali o alarme P1, que é quando o pressostato de alta abre. Né? Quando é que ele vai abrir? Ele vai abrir quando a pressão de descarga for maior que 4,4 megapascal, que deve dar em torno de 630 PSI. E volta a fechar abaixo de 3,2 megapascal. Então, quando esse pressostato abre, esse compressor ele vai ficar, os compressores vão ficar desligados por cerca de 5 minutos, e a partir daí ele vai ter o reset automático. Já em relação ao pressostato de baixo, ele vai atuar quando a pressão ali for inferior a 0,05 megapascal, que é em torno de 7 PSI mais ou menos, e vai voltar a fechar o contato quando for em torno de 21 PSI. Nesse caso, então, ele vai gerar o alarme P2. Uma vez que se repita o alarme P2 3 vezes em 60 minutos, então, acontecendo uma vez, o reset é manual. Acontecendo a segunda vez, acontecendo uma vez, o reset é automático. Acontecendo a segunda vez, o reset também é automático. Acontecendo 3 vezes num período de 60 minutos, ele troca o erro para H5, e aí o que vai acontecer? Quando ocorre H5, aí nós vamos ter que fazer o reset manual. Tá? Então, aqui, quando a gente falar em reset manual, significa que nós vamos ter que tirar a alimentação da máquina e reenergizar o controle. Certo? Enquanto é automático, o próprio controle automaticamente vai religar os compressores. Então, ali o valor do pressostato de alta, 4,4 megapascal. Aqui a gente vê, então, a válvula de 4 vias. A válvula de 4 vias, então, ela vai ter a energização da bobina dela, que é em 220 volts, ela vai acontecer para trabalhar em aquecimento. E a gente vê aqui, nós temos 2 tubos fixos, um que vai na sucção do compressor e outro que vem da descarga. E aí, quando não está energizado, aí nós temos um caminho para a sucção e para a descarga, e quando está energizado, aí inverte. Conforme a gente vê aqui, ó. Aqui está o compressor, o tubo do meio pega a sucção, e a descarga do refrigerante vai para o tubo central, lá na válvula de 4 vias, e vai ser direcionado lá para o condensador. Então, o refrigerante que vai para a sucção, ele vem das unidades internas e vai para o compressor. No momento que a gente energiza a válvula,
Então, isso aqui vem para lá. E aí nós vamos passar a ter a sucção, então, ele vai começar a vir lá da unidade externa e a descarga ela vai começar a ir lá para as unidades internas. Então, esse seria a operação da válvula de 4 vias. A EXV, então, ela é operada por um motor de 12 volts DC e ele vai, então, movimentar esse pistão, né, à medida que o motor energizar. Então ele tem os passos para abertura e os passos para fechamento. Então, para abertura, ele vai puxar isso aqui para cima, fechamento mais para baixo. Então, o objetivo aqui é controlar o fluxo e altera a pressão do refrigerante, mas essa válvula é atuada pela temperatura de descarga quando se trabalha em refrigeração. Então, aqui a gente vê os modelos, né, de válvula utilizados. Aqui os códigos de válvula para EXVA e EXVB e o número de válvulas que são utilizadas para cada modelo. Então, a EXVC é a válvula do trocador de placas lá. Então, eu vou ter uma, nas máquinas de 8, 10 e 12 é uma válvula AXVA. A partir da máquina de 14, eu já passo a ter 2 válvulas de expansão no ciclo de refrigeração e uma para o trocador. Nas máquinas de 18 e 22 são 2 válvulas e já muda o modelo da válvula lá da XVC. E também a partir de 24 HP já muda também o modelo das válvulas, passa a utilizar uma válvula de maior capacidade, até a máquina de 32. Aqui a gente vê no V6i também a mesma comparação. Alguns modelos da máquina, a V6i ela trabalha com um tipo de válvula só, 480 passos até 22 HPs. A partir do modelo 24 HPs, ela passa a trabalhar com uma válvula de 3.000 passos. Certo? Então, no caso da V6i, nós temos então a válvula XVC. Em alguns modelos de 20 a 24, elas não são usadas. Né? Então, nós temos de 8 a 12, depois 14 a 18 e volta a utilizar na máquina de 26. Então, como é que são essas válvulas? Não importa a abertura, quanto espaço ela tem, o motor delas é o mesmo. Né? Se eu medir ali em relação ao comum e cada uma das bobinas, são 4 aqui, então nós vamos ter uma resistência na faixa de 46 mais ou menos 4 ohms, ou seja, de 42 a 50 ohms é o que eu devo obter de resistência do comum para cada bobina. Certo? Então, tem 5 cabos de ligação. Normalmente, o terminal comum é ou o cabo branco ou na cor cinza. Aqui a gente vê, por exemplo, nesse caso está mostrando branco, ali nessa conexão que tem na placa aqui já é de cor cinza, então pode ser cinza também. Olhando agora aquela solenoide que a gente viu lá no ciclo de refrigeração, a SV4. Solenoide SV4 é a solenoide para retornar o óleo para o compressor, é aquela que vai retornar o óleo no nível no separador de óleo, um nível um pouco mais alto. Então, o comportamento dela, ela vai estar fechada quando liga o sistema. Vai fechar por cerca de 3 minutos e 20. Depois ela vai abrir por 10 minutos, ou 600 segundos. Volta a fechar. E depois, a cada 30 minutos, ela vai, então, ou 30, 33 minutos, ela vai abrir 3 minutos e a partir daí vai fechar mais 33. Depois ela abre mais 3 minutos e assim vai ser a operação dela depois da operação inicial. Então, isso é a solenoide SV4. A solenoide SV5, ela vai ser aberta, né? Baseado na temperatura de descarga ou na frequência do compressor. Então, aqui, quando a temperatura de descarga ela for chegar a 96 graus, ou
100 graus, no caso aqui, ela vai abrir a solenoide SV5, com isso baixa a temperatura, e aí quando ela chegar a 96, ela também de acordo com a frequência do compressor. Se a frequência do compressor, então, chegar em 60 Hz, ela vai fechar, e quando ela chegar em 41 Hz, ela vai abrir, até que chega lá em 60 de novo, fecha, e assim por diante. Então, ela vai ser aberta geralmente em condições de baixa carga, também de acordo vai ser utilizado para resfriar o compressor e o guia para isso é o sensor de temperatura da descarga que está lá em cada compressor. Então, só voltando aqui para o ciclo, relembrando, o SP4 é essa aqui, do óleo, o SB5 é essa aqui, e depois nós temos aqui o comportamento então da SB7, SB6, sobram SB7, SB6, depois SB8A e 8B e o SB9. Então, vamos ver a função das outras. Solenoide SB6. Então, ela é atuada, permite bypass de refrigerante na válvula de expansão, aberta em refrigeração e vai ser fechada em aquecimento. Ela vai ser controlada baseada na pressão de descarga. Então, a pressão de descarga chegou em 3,9 megapascal, ela vai abrir a solenoide, com isso vai ter um fluxo de refrigerante maior na linha de líquido e vai baixar a pressão de descarga. Chegando em abaixo de 3,6 megapascal, ela vai fechar. E assim ela vai trabalhar de acordo, então, com a pressão de descarga. Voltando aqui, está aqui a solenoide SV6. Só vai ser utilizada em refrigeração, em aquecimento não. Depois a solenoide SV7, é essa aqui, ó. Quando é que ela vai abrir? Então, vai ser baseada no... Ela é utilizada só no modelo DC80 e ela vai ser controlada de acordo com a temperatura do sensor T2B. Então, o que é o T2B? É o sensor de temperatura média do sensor de temperatura lá da unidade interna. Se essa média está com um valor muito baixo, significa que a carga térmica é baixa. Então, o que é feito? Essa solenoide ela pode abrir para aumentar a temperatura, né? Temperatura média do T2B, e com isso ela vai fechar e vai monitorar sempre que a temperatura estiver baixa, ela vai atuar para aumentar essa temperatura e manter o compressor, então, em operação. Qual é a condição aí qual é a condição que a temperatura T2B é baixa? Quando a carga térmica é baixa. Então, ele vai criar uma falsa carga para manter o compressor em operação. Depois da solenoide SV8, a gente viu que é SV8A e SV8B. Então, só voltando aqui para... mais um para mostrar a posição dela. Então, SV8A e SV8B são as solenoides que estão aqui injetando refrigerante lá a pressão intermediária lá no compressor. Quando é que elas vão atuar? Então, permite injeção de refrigerante, ela abre quando parte o compressor e 5 minutos após a parada do compressor. Ela vai ser aberta de acordo com o quê? Com a temperatura de descarga. Então, abre quando o compressor parte e depois 5 minutos após a parada do compressor. Vai ser baseado na temperatura de descarga, certo? Então, atuada quando chega a temperatura de 99 graus e ela vai, então, ela vai abrir para ajudar a controlar a temperatura de descarga também. E a solenoide SV9, ela só vai partir com o compressor B. Então, ela está fechada inicialmente. Quando chega a hora de partir o compressor B, ela abre um pouquinho antes para aliviar a pressão na linha de descarga do compressor. Aí parte o compressor, logo depois, essa solenoide volta a fechar. Então, ela está relacionada ao compressor B. Então, é para reduzir a relação de compressão, a corrente de partida na partida, para o compressor B.
Em relação ao separador de óleo, a gente tem aí, então, como ele é internamente, o fluxo de óleo, o fluxo de referente vem aqui, passa por esse filtro, separa o óleo cai aqui para baixo e vai, então, continuamente alimentar os compressores. Ainda tem uma conexão mais em cima, não está aparecendo aqui, que vai até a solenoide SV4 para retornar o óleo também. Ali, então, a cada 30, 33 minutos, abre 3 minutos e fecha. Depois do acumulador de sucção. O acumulador de sucção ele é inserido no sistema sempre que tem compressor inverter, né? O objetivo é, como a gente tem uma variação muito grande de eventos aí para aumentar e baixar a capacidade do compressor, a abertura das válvulas de expansão, até 64 máquinas, né? Então, vão ter uma variação de abertura, eventualmente pode ter, em algum momento, alguma máquina que não, onde o refrigerante não evaporou integralmente. Então, ele vai ficar retido aqui, certo? Então, para isso que serve o acumulador de sucção. Os compressores, a gente vê aqui, então, a gente viu já os modelos que são utilizados. Aqui tem um detalhamento um pouquinho maior e a quantidade. E para a gente fazer o diagnóstico se o compressor está ok ou não, aqui tem uma tabela que então vai nos indicar para cada modelo de compressor qual é a resistência normal entre os terminais UIV, UW e VIW. São os terminais de ligação do compressor. Então a resistência aqui ela é bastante baixa, né? É 0,124, mais ou menos 7% para o DC80, e para o A55 é 0,197, mais ou menos 7%. E se eu for medir, então, a resistência entre os terminais U para a Terra, V para a Terra e W para a Terra, eu tenho que ter uma resistência ali maior do que 10 megas. Caso o compressor tenha problema, esteja queimado, então eu vou ter uma medição entre os terminais zero ou infinito, e entre os terminais para a Terra vai ser um valor menor do que 1 mega ohm, certo? Então, sempre esses valores, a recomendação, então, é medir a temperatura de 20 graus. No processo de troca, então, a gente vai lá na função N27, que a gente viu aí na semana passada, né? Então, a gente vai acionar o modo vácuo. Então, o modo vácuo, o que ele faz? Ele vai abrir todas as válvulas de expansão e solenoides da unidade externa, assim como as válvulas de expansão das unidades internas. Então, ele vai possibilitar, num primeiro momento, fazer o recolhimento de referente. Depois, se eu tiver que trocar, eventualmente, algum compressor, ele vai me possibilitar, então, que a gente tenha a abertura de todas as válvulas aí para fazer o processo de evacuação do sistema. Durante o módulo, ele vai mostrar, então, o código R006. Quando a gente for fazer a troca do compressor, a primeira recomendação, então, é drenar o óleo, né, para a gente ver primeiro qual é a condição do óleo. Se ele estiver escuro assim, a gente já sabe que tem que fazer o processo de limpeza, trocar todo o óleo. Nós temos ali uma grande quantidade de óleo retido no acumulador de sucção e também no separador de óleo, além do que tem dentro dos compressores. Se eu drenar o óleo, ele fizer uma análise, for um óleo que tiver com qualidade adequada, então a recomendação é a gente drenar ele e medir a quantidade para não exceder a quantidade de óleo quando for repor com um novo compressor. Então, ali para a gente ter uma ideia, então, da carga de óleo que vai em cada máquina, nós temos aqui, então, numa máquina de 8, 10 e 12 HP, são 5 litros de óleo no acumulador, mais 1,1 no compressor, já que a máquina tem uma quantidade de um compressor, então, são 6,1 litros para as máquinas de 8, 10 e 12 HPs, 14 e 16, 7,1, 18, 20 e 22, 7 litros no acumulador, mais dependendo do modelo da máquina, se tem um ou dois compressores, aí eu posso ter 9,2 litros de óleo na V6 e 8,1 no V6i, já que o V6i
O modelo, pelo menos o modelo 18, ele tem um compressor só. Ainda, as máquinas de 24 a 28, eu vou ter um total de 9 litros de óleo no acumulador, dois compressores, total de óleo de 11,2 litros. Na máquina de 30 a 32, 10 litros no acumulador, 1,1 litros em cada compressor, então vai dar 12,2 litros no total. Então, essa quantidade de óleo é a quantidade de óleo que eu tenho em cada unidade externa. Caso eu tenha um problema ali, se o óleo estiver escuro, eu vou ter que fazer a limpeza, né? E tirar todo esse óleo e botar uma carga de óleo nova, botar filtro antiácido e tudo mais. Tipo de óleo que é utilizado, então, é o FV68H, né? E aí o fabricante é Idemitsu, né? Esse óleo você pode encontrar aí, a própria área de serviço da Midea pode vender para vocês. Então, ainda os parâmetros operacionais normais de operação do sistema, né, para o modo refrigeração. Nós temos aqui, então, de acordo com a temperatura do ar exterior, se ela for inferior a 10 graus, eu tenho essa faixa de temperatura de descarga, faixa de superaquecimento de descarga, pressão de descarga, sucção e corrente do compressor, nessa faixa. Estando a temperatura, o ar exterior entre 10 a 26, os parâmetros são esses. 26 a 31 são esses aqui, 31 a 41 esses, e se tiver a temperatura acima de 41 graus, esses vão ser um parâmetro, claro, faixas de temperatura maiores, superaquecimento maior, e pressão de descarga e pressão de sucção também maiores, e também a própria corrente. No modo aquecimento, a gente tem a mesma tabela. Então, para a temperatura do ar exterior inferior a menos 10, no Brasil, improvável, mas menos 10 a 0. Então, aqui os valores de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 17 e acima de 17. Lembrando que o V6 e o VC Plus eles têm uma limitação de operação em modo aquecimento, uma limitação até a temperatura do ar exterior de 24 graus. Acima disso, eu não consigo ligar o modo aquecimento. Então, na sequência, nós temos, então, o ciclo de refrigeração do VC Plus. Vamos, então, comparar. Quer fazer uma pausa agora, Zílio, antes de começar? Pode ser? Sim, antes de começar nessa outro tipo de unidade. Tá bom? Eu vou Podemos... carregar minha água e já volto aí. Gabi? Boa noite, Serginho. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite a todos, né? Tô falando com vocês agora. Não falei no início. Então, boa noite a todos. Gabi, passa os recadinhos para nós. Bom, pessoal, vou colocar aqui para vocês o nosso link do DOIT, que é a nossa plataforma para vocês fazerem a avaliação de reação e para receber também uma material didático certificado. Assim que vocês conseguirem preencher, só dar um feedback se deu tudo certo, se entrou. Peço também para vocês preencherem o nome de vocês completo, que é muito importante, para não vir só o primeiro nome ou alguma divergência. No link do DOIT tem uma pergunta específica sobre o nosso número do posto, que para quem é credenciado dá uma ideia. Então, para quem é credenciado, coloque o número do seu posto na avaliação que inserimos no DOIT. E aí, se caso você não saber, pergunte para o seu administrador da sua empresa que ele vai saber te responder. E se caso você não souber também, não tem problema, pode deixar em branco. Peço também para vocês nomearem o nome de vocês aqui no DOIT, ó, no Zoom, por favor. Coloque o nome completo de vocês. E é só isso. E aí, no final do treinamento, nós vamos abrir o microfone de vocês, se caso vocês quiserem fazer as perguntas, ou quem quiser deixar aqui no chat também, fica à vontade. Obrigado, Gabi. Então, pessoal, se tiver alguém que por acaso está nos assistindo pela primeira vez, então que não conhece aí nosso procedimento, né? Então, esse link que a Gabi acabou de colocar no chat é para que vocês entrem, né? Entrem nesse link, pode clicar nele ou copiar e colar no seu navegador
para que primeiro seja feita uma inscrição, né? Então, a gente não faz uma inscrição prévia, ninguém precisa fazer inscrição antes do treinamento, se inscrever para o treinamento. Então, a inscrição ela é feita agora, né? Durante o treinamento para quem está conectado, tá? Então, por isso a gente coloca o link agora, durante a apresentação. E aí, através desse link, vocês vão primeiro passar suas informações para inscrição e depois responder uma rápida pesquisa aí com 3 itens, né? Só atribuir uma nota de 0 a 10, salientar pontos positivos e pontos que a gente pode melhorar. Então é bem simples, rapidinho, por isso a gente faz essa pausa, né? A gente dá 5 minutos aí para que vocês façam. Mas de preferência não deixe para fazer depois, porque esse link ele fica disponível só durante o treinamento, né? Amanhã ele não vai estar disponível, né? Então, mas eu não fiz da semana passada, não fez, perdão, não tem como a gente fazer, mas é só durante o treinamento. E uma vez preenchido, né, as suas informações ali, e seu e-mail, com base nessas informações, então, é gerado um certificado, né? O DOIT, né, é uma plataforma de disparo automático. Então, uma vez que vocês preenchem ali as informações, ela gera um certificado para ser enviado. E com base na informação que vocês colocam de e-mail, a gente envia essa apresentação aí que o Zílio está passando para vocês, né? E é bem importante que vocês tenham esse material, né? Porque é um material que são informações que não tem no restante da literatura técnica, né? No final da apresentação, elas são de serviço, né? Então, elas não estão disponíveis na literatura comum, ela é disponibilizada só para quem faz o treinamento. Então, é importante que vocês tenham essa no próprio aplicativo. Lembrando aqui, não tem para a máquina de maior capacidade, considerando que a válvula aqui vai ter 3.000 passos, então ela passa a ter uma única válvula. E aquele trocador de placas que a gente tinha lá para melhorar a eficiência, para fazer o resfriamento lá do refrigerante, para jogar lá no compressor, a gente já não tem terceiro tubo mais. Então, tudo aquilo que envolvia o trocador, a válvula de expansão XVC, os 2 sensores de temperatura e toda aquela linha que vinha até o compressor, passando inclusive pela solenoide SV8, fazia o controle de temperatura e descarga, nessa máquina ela não existe, tá? Então, o resfriamento lá que passa pelo dissipador das placas de compressor, ela vai ser feita diretamente através da linha sem ter um processo de resfriamento antes, certo? Daqui, então, vai no filtro, passa pela válvula de serviço da linha de líquido e vai lá nas máquinas, então, que vão ter o controle de fluxo, baixando a pressão e temperatura para as máquinas que estão em funcionamento. A partir dali, válvula de serviço, sucção, filtro, vai no acumulador de sucção e dali, então, vai voltar para os compressores. Então, esse é o ciclo. Um pouco mais simples do que a gente tinha visto. Comparando ali com o V6 ou o V6i, nós não temos a segunda válvula de expansão, a B, nem a solenoide SV6, não temos o trocador de placa, nem a válvula de expansão XVC, não temos 2 sensores de temperatura e não temos também essa linha toda que vai até o compressor, incluindo aqui as válvulas solenoides, né? Que eram atuadas pelos sensores de temperatura. Então, toda essa linha amarela que eu tinha no V6 aqui, tudo que compõe ela não existe aqui no VC Plus. Os modelos de compressor também são diferentes, eles têm só sucção e descarga, eles não têm aquela linha do EVI, né? Que melhorava a eficiência, baixava o superaquecimento. E aqui a gente tem, então, de acordo com... Tem 2 compressores, o modelo 53 e o 65. E aqui a gente tem, então,
uma indicação de quantos compressores de cada modelo tem em cada máquina. Então, a partir da máquina de 18 HPs, nós vamos passar a ter dois compressores, 24 a 30, também dois compressores, porém muda o modelo, usa o compressor de maior capacidade. Com relação à proteção de sobrecorrente, aí tem os valores de corrente para o modelo 220, aqui como exemplo, né? Corrente máxima dos compressores. Modelo 53 é 45 amperes, para o 65 é 51. Então, quando é que vai acontecer o alarme H4? Quando eu tiver a proteção de sobrecorrente, né? Ultrapassar a corrente máxima, então esse compressor ele vai gerar o alarme final 1 para o primeiro compressor e final 2 para o segundo. Então, e o complemento do alarme lá, que é o H4, né? Que significa alta corrente, baseado então nesses valores aqui. Tem ainda o alarme PL, né? Que é proteção contra a temperatura do sensor de temperatura lá entre o dissipador, lá no módulo inverter. Então, como é que funciona? Operação normal ela vai acontecer se a temperatura lá for abaixo de 65 graus. Se ela tiver uma temperatura chegou lá em 70, a partir daí chegou lá em 71 graus, ou abaixo, antes de 71 graus, ou seja, de 70, ele já vai reduzindo a frequência do compressor em menos 2 Hz. Então, ele também, se tiver acima de 74, então ele vai reduzindo a frequência, chegando acima de 79, ou seja, 80, ele vai desligar aquele compressor e vai informar, então, o alarme PL. O alarme PL acontecendo 3 vezes, até a terceira vez, o compressor volta a trabalhar de maneira automática, né? Desde que a temperatura do sensor seja inferior a 65 graus. E se acontecer esse alarme 3 vezes em 100 minutos, então ele vai trocar o código do alarme, não vai ser mais PL, vai ser C7. Se for C7, o que vai acontecer? Eu vou precisar fazer o reset manual do alarme. Que, conforme a gente viu, então nós vamos ter que tirar a alimentação e o repor. Seguindo, P4, então proteção contra a temperatura de descarga. Então, ele usa o sensor de temperatura de descarga. Enquanto a temperatura estiver abaixo de 90 graus, operação normal. Chegando acima de 100 graus, ele vai abrir solenoide para baixar a temperatura. Se ainda assim ele estiver aumentando a temperatura, chegando a 120 graus, ele vai desligar, então, o compressor. Então, ele vai gerar um alarme P4. Sempre que o P4 ocorre 3 vezes em 100 minutos, ele vira H6. Quando ele vira H6, o reset é manual. Ali a gente viu, então, os componentes. Transdutor a gente já viu que é igual ao do V6, né? Aí nós vamos ver alguns componentes que são similares. O objetivo aqui é mostrar, então, para o VC Plus também os componentes. Transdutor igual, pressostato de alta atua, também gera o P1, atua no mesmo valor, acima de 4,4 megapascal. O P2 também, quando o pressostato de baixo atua, repetindo o P2 3 vezes 60 minutos, ele vira H5, que passa a ser reset manual. Aqui a válvula de expansão, igual, também 12 volts DC. A diferença que nós temos aqui para o VC Plus é que lá no caso do V6, quando a máquina está em stand-by, as válvulas de expansão da unidade externa, elas abrem 70%. Só que lá 70% é mais ou menos 300 passos. Aqui, quando ocorre realimentação da máquina, ou seja, quando eu tiro a alimentação dela e depois alimento novamente, primeira coisa que acontece é ele dá pulso para fechar a válvula. Depois ele vem para a posição de mais ou menos 70%. No caso aqui do VC Plus, 70% não é 300 passos, sim 2.112, porque a válvula XV utilizada ela é de 3.000 passos, então é mais ou menos 70% de abertura. Só que o valor do número de passos é
maior, 2.112. Quando está em operação e refrigeração, como é que é a operação dessas válvulas? É controlado pela temperatura de descarga. Então, o sensor de temperatura de descarga é que vai controlar. E se eu tiver a primeira máquina operando e as outras stand-by, a primeira máquina ela vai ser operada pela temperatura de descarga, controlada por ela, e as outras válvulas, então, vão estar totalmente fechadas. Então, aqui a gente vê em modo, basicamente aquilo que eu falei, está escrito aqui. A válvula de expansão, não importa que ela tenha maior número de passos, a maneira como eu vou testar é igual. Ele tem uma bobina, cada bobina ali tem 46 ohms, mais ou menos 4 ohms. E a partir daqui, então, a gente vê o ciclo visto de uma maneira diferente, que a gente viu lá. Então, a gente tem aqui a representação das válvulas solenoides. Os dois compressores, sensor de temperatura de descarga, transdutor de alta, pressão de alta também, separador de óleo. Depois da solenoide SP4 de óleo, SV7 para aumentar a temperatura de sucção. SV2 pode ser utilizada para manter a temperatura de descarga e também pela frequência de trabalho dos compressores. Aí, uma válvula de expansão. Também nós temos ali a linha de líquido passando pelos dissipadores lá da placa de compressor, vai lá na válvula da linha de líquido, de lá vai para as unidades e retorna, então, sucção, passando pelo acumulador de sucção. Controle do SP4, de novo, mesmo comportamento, né? A gente viu aqui está o SP4, a solenoide de óleo, só não tem aqui o capilar, mas ele tem na prática, como o SV7 também tem, e o SV2 também, né? Porque ele está pegando pressão de alta e jogando lá na sucção. Então, o óleo, o SV4, então, ele vai abrir lá num período aí de entre 30 e 33 minutos, abre durante 3 minutos e fecha. Solenoide SV2, então, é para proteger o compressor, quando a temperatura de descarga está muito alta. Então, ele vai abrir a solenoide até baixar 90 e volta a fechar. O SV7, então, de acordo com a temperatura lá do sensor T2B, que é da unidade média da temperatura das unidades internas. Então, quando está de acordo com a temperatura, lá ele pode abrir para aumentar a temperatura, e quando chegar acima de 10 graus de temperatura média, então, ele deixa de atuar. Aqui a gente vê o separador de óleo. Então, mesmo separador de óleo que a gente tem no V6. Acumulador de sucção também. Sensores de temperatura também, eles têm lá para temperatura do ar exterior e temperatura do condensador. Então, 10K, 25 graus. Sensor da descarga, o mesmo sensor. Então, 54,89 graus a 25 graus. 54,89K assim, a 25 graus. E o do modo inverter, então, é parecido, 54,71K, 25 graus. Aqui a gente vê uma tabela com os parâmetros normais de operação para o VC Plus. Então, a partir de agora, vamos dar uma olhada, então, nos princípios elétricos. Então, a partir do ciclo de recuperação, se vocês tiverem alguma dúvida aí, deixar, então, a pergunta no chat aí para a gente responder depois. Então, princípios elétricos do controle, vão ver as placas eletrônicas e como eles se relacionam entre sensores e entre a unidade interna com a unidade externa. Então, cada unidade interna, aquelas que têm bomba de condensado, tem também sensor de nível de condensado, vai ter informação, então, pela placa da unidade interna. A placa da unidade interna ela tem uma configuração com uma chave rotativa, configuração de capacidade. O endereçamento é feito de forma automática pela unidade externa, pode ser manual também. Ele vai ter os dados de ventilação, velocidade do ventilador e desligamento em função da necessidade, mas a operação da unidade interna vai ser baseada, então, nos sensores de temperatura
que são 3, 2 no evaporador e 1 no retorno do ar. Nível de condensado. Se for necessário aumentar o nível de condensado, ele manda ligar a bomba de condensado para baixar o nível de condensado. Então, de acordo com o que eu selecionei no controle, ele vai aumentar a velocidade do ventilador, vai flutuar ali a posição do swing, né? Swing horizontal e vertical. Tem lá, eventualmente, opcionalmente, aí, aquecedor auxiliar. Vai abrir a válvula de expansão de acordo para manter a temperatura no ambiente, e aí vai dar as informações, então, lá no display. Via comunicação RS-485, então, cada unidade interna tem essa configuração de potência, ele tem também uma configuração de demanda, né? Quando a unidade externa vai ligar, ele vai passar via comunicação ali por cada unidade interna, vai ver qual é a demanda, 50%, 70%, 100% da capacidade daquela máquina, e ele então vai projetar uma capacidade da unidade externa que ele vai sair funcionando, já para atingir rapidamente a temperatura dentro dos ambientes. Então, vai depender da demanda da unidade interna, grau de abertura DXV, aqui para manter o superaquecimento, ajuste de capacidade também, tem uma chave rotativa aqui. A velocidade do ventilador vai depender da pressão de descarga. Aí tem as proteções, partida do compressor baseado, então, nessa configuração que nós temos ali e a demanda, né? Controle de modo, que é uma chave também, conjunto de interruptores, né? Endereçamento, que eu faço também uma chave rotativa e aí checagem de função, tudo isso são baseados no sensor de temperatura, sensor de pressão, nós vamos, isso como entrada, nós vamos ter a saída do compressor, saída para 4 válvulas, 4 vias, velocidade do ventilador, abertura da XV, etc. Então, aqui a gente vê a placa, não é essa aqui do V5X, então vamos passar adiante, vamos dar uma olhada aqui na placa do V6. Então, nesse caso aqui, a gente tem o V6, a placa principal, ela está aqui do lado esquerdo, tem a placa de comunicação, onde a gente vai comunicar com as unidades internas, né, com controle central, também com medidor de energia. E aqui a placa filtro. Então, a alimentação ela entra aqui, vai para a placa filtro, da saída da placa filtro, ela vai alimentar, então, vem aqui para a placa principal e vai lá para a placa de compressor também. Na parte traseira do quadro, a gente tem uma placa de compressor para cada compressor. Aqui uma placa de ventilador para cada ventilador e também, associado a cada placa de ventilador, nós temos uma ponte retificadora monofásica para cada um dos ventiladores. Então, tem também reatores que trabalham em conjunto, né, com cada placa de compressor aqui. E lembrando que o retificador trifásico que a gente tinha anteriormente já está dentro da placa aqui, como também o filtro DC está aqui dentro, termistor, o sensor PTC também está aqui dentro. Então, hoje, todo o trabalho que é feito entra a alimentação passando pela placa filtro e vai sair, então, a alimentação já uma frequência variável com voltagem AC para os compressores. Então, ali, essa é a placa do V6 aqui. Então, como é que ele faz o processo, então, a partir da entrada de alimentação, passando pela placa de filtro? Ele tem relés interno, termitor PTC ali para absorver o pico de alimentação inicial, né, de corrente. Então, dali vai para o retificador, ponte retificadora monofásica, que tá dentro da placa de compressor hoje em dia. Então, ali está aqui a ponte retificadora, a partir dali ele sai, então retifica, filtrou aqui, retificou aqui, saiu, então, uma tensão DC 540 volts aqui. Passa, então, pelo indutor, tem os capacitores, a parte do filtro interno lá nos capacitores. Então, depois a última parte, ele vai para a parte do IPM, lá da placa de compressor, onde ele vai fazer o processo de inversão e vai sair com frequência ajustável 380 volts AC para o compressor. Então, esse é o processo. Em relação à placa do ventilador, ele vai pegar
então, os 540 volts aqui no PIN e no NIN e vai jogar lá no módulo do ventilador. Isso aqui é como uma tensão que vai ser jogada lá para dizer, ó, hora de ligar o ventilador, que vai ligar antes do compressor, e depois de 20 segundos, aí o compressor vai poder também trabalhar. Então, entra 540 volts do módulo inverter para lá, então ele vai transformar, essa placa vai transformar, então a frequência ajustável em tensão AC lá para o motor do condensador. Olhando agora para a máquina VC Plus, então um exemplo, uma caixa de 220 volts, dos 18 a 30 HP. Então, a parte dianteira ela vai ter a placa principal, vai ter a placa de comunicação, e aqui, nesse caso, ele vai ter uma placa filtro para cada compressor. A entrada de alimentação ela vai ser feita aqui. Depois, olhando a parte traseira, nós vamos ver a placa de compressor, um reator, e ali nós vamos ter a placa de ventilador, para cada ventilador, uma placa de ventilador. Então, aqui, anteriormente, lá no V6, a gente tinha um retificador monofásico e agora foi para dentro da placa também. Então, a cada modelo que é lançado, cada vez mais componentes são jogados para dentro da placa e cada vez menos componentes a gente tem no painel. Então, olhando aqui para um circuito 220 volts, ele entra a alimentação, vai na placa filtro. Da placa filtro, então, ele vai ter uma comunicação lá também com a placa principal, onde a placa principal vai checar se a voltagem está ok. A partir daí, então, vai ter uma comunicação com a placa filtro, indicando, então, estando tudo ok, a placa filtro vai liberar, então, vai enviar a tensão lá para as placas de compressor, né? E aí nós vamos ter, então, processo de comunicação da placa principal, momento que for para ligar os compressores, tem uma comunicação da placa principal com cada placa de compressor. Daí, da parte de cada placa de compressor, vai se comunicar com a placa do ventilador, dando o comando para ligar a placa de ventilador. Então, vai ligar antes de ligar o compressor. E, na sequência, então, ele vai... cada placa de compressor vai dar a tensão de saída ali. Então, frequência variável com tensão AC para ligar os compressores. Então, isso VC Plus. Aqui a caixa elétrica 380 volts para o VC Plus. Então, a placa, tem aqui a placa de comunicação e tem uma placa filtro. Aqui entra a alimentação. Depois, nós temos na parte traseira uma placa inverter para cada compressor, uma placa de ventilador para cada ventilador e um reator que trabalha em conjunto ali com a placa de cada compressor, um reator por placa. Depois ali, então, o processo de alimentação, ele vai ter ali, então, a tensão 380 volts. Aqui nós temos um processo a mais que é checado, porque a alimentação é 380 volts mais o neutro. Então, a placa principal, a placa filtro, desculpe, ela vai se comunicar com a placa principal dizendo, ó, o controle do neutro está ok. Então, vai se comunicar ali, a partir dali, então, a gente vai ver que o neutro está também aqui a alimentação elétrica, ver se está tudo certo. E a partir dali, então, joga a alimentação para a placa dos compressores, né? Ainda a própria placa filtro, ela vai ter uma tensão, indicando lá também para a placa dos compressores que o neutro está ok, certo? Então, essa tensão aqui, 220 volts. E aí nós vamos ter também saída de cada placa para ligar os ventiladores, certo? Então, nesse caso aqui, 540 volts que vai lá. No caso, quando a tensão é de entrada é 220, ela é 310, sempre raiz de 2 vezes a tensão de entrada. Então, essa é então a parte elétrica, né? E a lógica de operação. Agora vamos começar a ver então os alarmes.
Então, começando pelos alarmes das unidades externas. Então, nós temos ali, ó, código de falha, com exceção de um ou outro alarme que a gente tem a mais no V6, a lista é 95% igual, né? Acrescentamos algumas coisas, alguns componentes só tem no V6, não tem no VC Plus. Mas os códigos aparecem aqui. Então, nessas tabelas aqui, nós temos a especificação e depois nós vamos ter, então, uma indicação, né, um roteiro para a solução de cada um dos alarmes. Então, o código de erro vai aparecer lá no display, sempre que a gente tiver um código de erro. E o E0, então, é a falha de comunicação entre as unidades externas. O E1, ele acontecia num primeiro momento, fora da sequência de fase. Hoje em dia, ocorre uma correção pelo próprio... A parte elétrica, ele já corrige o sequenciamento de fase. Tem o código E2, que é falha de comunicação entre a unidade externa principal e as unidades internas. Depois o E4, que é falha no sensor de temperatura ambiente. O E5, ele tem o controle sobre a tensão, se ela é normal, tensão de entrada. O E7, erro no sensor de temperatura de descarga. Depois o E8 é quando a gente tem o endereço da unidade externa está incorreto. Aqui no caso, quando eu boto o endereço diferente de 0, 1, 2 ou em 220 volts, eu posso ter a terceira unidade externa escrava. Se eu botar um número diferente disso aí, ele vai me dar o endereço incorreto. Depois do XE9, incompatibilidade do modelo drive da placa de compressor. XH0, falha de comunicação entre a placa principal e o chip interno, né, da placa. Sendo que sempre quando tem o X, ele pode ser 1 para o primeiro compressor ou 2 para o segundo. H1, falha de comunicação entre componentes internos da placa principal. O H2, diminuição da quantidade de unidades externas. Então, aqui a gente tem a observação de aonde vai ser exibido, né? E qual é a ação, né? Então, quando eu tenho esse alarme aqui H2, o código vai ser informado na unidade mestre que falhou, ou na unidade que falhou, mas todas as máquinas vão desligar, certo? O reset desse alarme aí é automático, mas tem que corrigir automaticamente o problema. O H13 é aumento na quantidade de unidades externas, então é o oposto do H2. E depois nós temos o código X, que é o 1O2H4, que é a proteção do módulo inverter, né? Ocorreu 3 vezes no período de 60 minutos. Aí depois nós vamos ampliar ali. O H5 é proteção P2, ocorreu 3 vezes no período de 60 minutos. Então, é a repetição do P2, vira H5, o H5 é reset manual. Tem que reiniciar a operação aqui. Todas as demais que a gente viu é reset automático, desde que volte ao normal. O H6 é quando a proteção, sensor de temperatura de descarga, a temperatura chegou acima de 120 graus, ocorreu 3 vezes no período de 100 minutos. Então, repetindo o P4, vira H6, virando H6 é reset manual. Depois do H7. H7 é quando diminui, apesar de dizer aqui que é diminuição, também quando aumenta o número de unidades internas, e também dá o alarme H7. Então, ele vai parar meu sistema, né? Porém, se voltar a comunicar o mesmo número de unidades que está lá configurado, ele volta a operar o sistema. Reseta automaticamente, reseta automaticamente o alarme e volta a operação automaticamente. O H8 é falha no sensor de alta pressão. Então, quando a pressão de descarga é menor do que 0,3 megapascal, que seria em torno de 43,5 PSI. O H9 é a proteção P9, que é a proteção módulo ventilador, ocorreu 3 vezes no período de 60 minutos. Então, aqui eu tenho que, reincidindo, ele vira H9. Quando vira H9, aí o reset é manual. Depois tem o F0, proteção PP, que é superaquecimento de descarga, ocorreu 3 vezes no período de 150 minutos. Então, nesse caso aqui, sempre que reincide 3 vezes num determinado período de tempo um alarme, e quando ele vira outro alarme, o reset vai ser sempre
manual, ou seja, tem que tirar a alimentação da máquina e recolocar a alimentação. C7 é quando repete o PL, que é a temperatura do módulo inverter acima de 80 graus, ocorrendo 3 vezes em 100 minutos, vira reset manual. Depois tem o YHD. O YHD, o Y pode ser 1, 2 ou 3, que significa alarme na unidade externa escrava. Então, apareceu um HD, eu tenho lá o código, vai aparecer lá na unidade, mestre esse alarme, pode ser 1, 2 ou 3 HD, mas aí quando eu vou naquela unidade que está indicada, eu vou ter o código de alarme real que está aparecendo lá. Então, eu corrigindo o problema lá na unidade escrava que tem o alarme, eu vou resolver o problema também que aparece na unidade mestre. E um detalhe aqui, que sempre quando eu tenho alarme na unidade externa, lá nas unidades internas ele vai dar o código HD também, indicando que tem alarme lá fora. E aí, solucionando lá fora, nós vamos solucionar o problema em todas as unidades internas. Sequência o P0, proteção temperatura, compressor inverter. Depois tem o P1, proteção de alta pressão, pressostato de alta, né? P2, proteção de baixa pressão, que é o pressostato de baixa. P3 é alta corrente, no 1, 2, 1 ou 2, né? De acordo com o compressor. P4, proteção do sensor de temperatura de descarga. P5, proteção de alta pressão na unidade externa. P6 é a proteção do módulo inverter. X indica lá qual é o compressor. Depois do P9, proteção no módulo ventilador. PL, proteção, temperatura no módulo inverter. PP, proteção, superaquecimento, descarga. E depois nós temos ali, sempre que a gente tem lá proteção no módulo inverter, ele vai dar um alarme e na sequência ele vai indicar se é L0, L1, L2, L3. Então a gente vai ver lá no histórico de alarme, vai ficar registrado lá qual dos Ls ocorreu. Então, sempre que a gente tiver esses alarmes aqui, a maioria deles é uma repetição dos alarmes que estão na próxima página, né? Boa parte deles. Então, ocorreu aqui H4, H5. H4, por exemplo, é a proteção do módulo inverter. Então, para mim ver exatamente qual é o alarme, eu vou ver lá o L0, L1, L2 e já vamos ver quais deles, tá? O H5, H6 também repetições, né? Repetição dos alarmes P2 e P4. E aqui a gente tem a especificação, então, dos alarmes em si. Depois tem o XL0, então o X indicando seu compressor A ou B. Então, o L0 é proteção do módulo inverter. Eu vou ver qual é o alarme, né? Depois, no caso aqui, na verdade, já apareceu o alarme H4, né? Ele pode, em linhas anteriores, séries anteriores, mostrar o P6. Hoje em dia ele mostra o H4. Então, quando eu tenho XL1, L1 indica que a proteção de baixa tensão no gerador DC. L2, proteção de alta tensão no gerador DC, ou seja, na parte DC da placa. O L4 é falha em algum componente interno na placa, então, ou ciclagem dos compressores. O XL5 é proteção de velocidade zero, então, o compressor deveria ter funcionado, mas, na verdade, foi dado sinal, mas não funcionou. O XL7, proteção erro de sequência de fase, ou seja, das conexões lá que nós temos saindo da placa até chegar no compressor. O XL8, proteção diferença de frequência maior que 15 Hz em 1 segundo. Então, o compressor está trabalhando, o normal é ele variar a frequência de trabalho do compressor vagarosamente, 1, 2, 3 Hz a cada segundo. De uma hora para outra, ele está variando mais do que 15. Então, isso é uma normalidade que a gente tem que avaliar, mas tanto o L0 quanto o L9, quando acontece, né, se acontecer com frequência, a gente tem que avaliar a possibilidade do compressor estar com desgaste mecânico, né?
No caso do L9, é uma proteção de diferença de frequência maior que 15 Hz entre a frequência real e a setada pelo controle. Então, a frequência de trabalho está sendo controlada e se está setado um valor de frequência 40 Hz, por exemplo, e eu tiver a frequência real um valor acima de 55, por exemplo, 15 Hz maior, então aqui ele vai dar o XL9. Então, isso não é, essa condição aqui não é normal, né? Ele tem que estar, setou uma frequência, ele tem que estar muito similar, rapidamente ele tem que igualar o que ele setou. Se eu tiver essa discrepância aqui de um valor maior que 15 Hz, então ele vai dar o XL9. A partir daí, o que a gente tem, então, aqui? As sugestões, né? Falha de comunicação entre a unidade externa. O que ele sugere que seja verificado? Primeiro, o código de endereço da unidade externa, no ENC1. Verificar se a unidade mestre está setada como 0, a unidade escrava setada como 1 a 3, dependendo, né? E se não tem endereços inválidos, né? Que seria acima de 3. Se tiver algum problema com isso, reconfigurar. Resolveu o problema? Não. Então, vou verificar agora o cabo de comunicação. Então, cabo de comunicação entre unidades externas, H1, H2 e E, verificar se estão conectados, se tem comunicação entre as unidades. Então, verificar também a polaridade, H1 com H1, H2 com H2, né? E garantir ali que não ocorra curto-circuito. Se for o caso, substituir o cabo. Não resolvendo o problema, segue adiante aqui. Muitas das vezes ele vai indicar ali que a placa da unidade externa está danificada, mas, claro, a gente vai fazer todas as verificações antes de trocar a placa principal, que provavelmente seja uma das últimas coisas a fazer. Se não tiver como resolver, aí, bom, a gente avalia isso. Mas, a princípio, não deve ser essa a solução dos alarmes. A maioria deles indica lá como uma situação final trocar a placa, mas trocar a placa não, em geral, não é a solução. Depois, um erro de sequência de fase. Hoje em dia, então, ela inicialmente, né, nas máquinas do V6, quando tinha erro de sequência de fase, ele dava esse alarme em 1, mas hoje em dia, as máquinas mais novas, se eu inverter a fase, ele faz a correção e não dá o alarme. Tá? Então, muito provavelmente, esse alarme aqui não deve ocorrer. Depois, o E2 é falha de comunicação entre a unidade externa mestre e as unidades internas. Né? O que a gente recomenda para solucionar? Verificar os cabos de comunicação, PQE, que sai lá da unidade externa, vai até as unidades internas, se estão em curto ou desconectados. E verificar também a resistência entre os terminais P e Q. Aqui, isso significa que eu tenho a recomendação de colocar o resistor na ponta da linha, né, nas pontas, então, lá na unidade externa, onde sai a linha, e lá na última unidade interna também dos terminais P e Q. Aí reconectar os cabos. Se não resolveu, vamos para o passo seguinte. Cabo de comunicação não conectado em série ou cabo de alta tensão acima de 220 volts, causando interferência, ou cabo de comunicação próximo de interferência eletromagnética, um transformador, lâmpadas fluorescentes de alta potência, comprimento da linha de comunicação maior que 1.200 metros, entre outras coisas. Depois, o E4 e E7, erro de sensor de temperatura do ar exterior, T3 ou T4, ou o erro de sensor de temperatura. Aí a gente vai verificar se eu não tenho uma conexão que esteja... Ou ainda verificar se não tem o sensor em curto ou aberto. Aí eu teria que testar o sensor para ver. O E5 é erro de tensão, aí ele vai comparar a tensão entre uma fase e um neutro ou entre duas fases, e ela tem que estar dentro da faixa de 198 a 242 volts. Aqui embaixo, então, ele começa a sugerir algumas verificações. Ele sugere aqui, por exemplo, que eu posso ter erro de tensão porque eu tenho, não exatamente um curto-circuito, mas uma sobrecarga, né? Uma resistência tendendo a curto, né? No compressor, motor do ventilador, ou mesmo alguma coisa anormal que esteja gerando sobrecarga lá no modo de inverno. Então,
aqui sugere. Então, como é que eu vou ver como checar se o compressor está em curto? Verificar o valor da resistência, está aqui a faixa. Como checar se o motor do ventilador está em curto? Verificar a resistência, também aqui está a faixa. Verificar a resposta do módulo inverter, então, utilizar o multímetro para realizar teste entre dois terminais e os P e N junto com os terminais do V e W. Se o multímetro apitar, então, o módulo inverter está com ele saída naquela saída específica. Então, seriam algumas das verificações. Depois, o E8, o erro de endereço da unidade externa, está errado. Então, fazer a verificação, verificar. O endereço deve ser de 0 a 3 no máximo, né? Não pode ser 4 ou mais. Verificar o cabo de comunicação entre as unidades externas, entre outras coisas. Depois, o E9, módulo de drive incompatível, para o compressor A ou para o B. Então, seriam aí duas alternativas. Sequência, a gente tem, então, o XH0, erro de comunicação entre a placa de controle principal e o módulo inverter, né? O H1, erro de comunicação entre a placa do compressor principal e o módulo de comunicação. E aqui a gente tem, então, as sugestões de como resolver. Então, para testar cada item, está numerado aqui, ó, como é que eu checo essa parte aqui? Eu vou como checar a alimentação de energia do transformador. Então, verifico aqui. Aqui estão os transformadores e o que testar. Verificar o transformador se está danificado. Então, como verificar o transformador? Aqui também tem uma maneira, então, de checar isso. Depois, alarmes H2 e H2 e 3, melhor, redução do número de unidades externas ou aumento. Então, verificar o cabo de comunicação entre as unidades, se está solto, né? Verificar o endereço das unidades, se não está com o endereço repetido. Verificar se alguma unidade externa está sem comunicação, não está alimentada, não está com o cabo chegando, não tem alimentação. E assim por diante. Depois o H7. Então, esse é um dos alarmes que pode acontecer com maior frequência sempre que eu tiver uma redução ou aumento no número de unidades internas. Então, recomendação: checar os terminais PQE, ver se estão conectados, verificar se não tem uma repetição do endereço de duas unidades com o mesmo endereço repetido, e corrigir se for o caso. Verificar se tem alguma unidade interna desligada, verificar se alguma unidade interna está com a placa com problema, transformador da unidade interna desativado. E verificar, então, fazer as verificações. Aqui eu posso, para checar a comunicação, se ela está ok, eu vou pegar os terminais P e o E. Eu tenho que ter uma tensão entre 2,5 e 2,7 volts, DC. Também entre o Q e o E é a mesma coisa. Então, uma tensão entre 2,5 a 2,7 volts DC. Então, eu posso testar a comunicação sempre em cada unidade externa e cada unidade interna, eu posso testar essa tensão, ver se está chegando, né? Aí é uma das maneiras da gente, então, verificar isso. Aqui, então, seria comunicação desativada, verificar se está com problema. Para mim saber que está com problema, eu tenho que fazer a medição lá. Depois, o H8, falha no sensor de alta pressão. Então, essa falha ela acontece quando a pressão lá no sensor de alta ela é baixa, não ao contrário do que possa aparecer, não é quando é alta. Esse sensor aqui, a função dele ele é o guia para aumentar a velocidade do ventilador, mas ele não é o sensor, o transdutor de pressão, ele não é um guia para desarmar o circuito por alta pressão. Esse guia é o sensor de temperatura lá do condensador, e não o transdutor. Mas, de qualquer maneira, algumas checagens aqui, sensor de alta está em curto ou está fora de funcionamento, vai para a próxima página. Como é que eu vou checar isso? Então, verificar os terminais, verificar lá essa tensão aqui, certamente para ele ter esse diagnóstico, a pressão, a tensão que está retornando ali, a pressão informada, ela vai ser inferior a zero, ou zero, né? Verificar se está faltando refrigerante. Faltando refrigerante com alta pressão. É estranho, né? Mas por que isso? Porque a falha ela acontece quando a pressão é baixa, não quando a pressão é alta. Então, como é que eu vou verificar? Está aqui.
Falta de refrigerante, quais sintomas? Depois, restrição na tubulação, o lado de baixo, então, tá aqui. Então, nós temos ainda os alarmes, o alarme 1 HD e 2 HD, só então, H8, está na unidade líder, né? Se indicar um HD, meu alarme está lá na unidade escrava 1, na unidade externa 1. Se aparecer 2 HD, significa que o meu alarme está na unidade escrava 2. No caso onde tenha 3 máquinas, vai aparecer também o 3 HD, né? 3 escravos, né? Ou, aqui no caso, 2 escravos, podendo ter a terceira no caso de máquina 220. Isso para o V6, né? Então, o que vai acontecer aqui? Todas as unidades internas elas vão parar de funcionar. O código de erro vai ser exibido lá na unidade de mestre. E se eu olhar lá na unidade escrava, vai aparecer o código real que está gerando essa falha aqui. Então, condição de reset é eu resolver o problema na unidade escrava. E aí, resolvendo o problema na unidade escrava, então vai resetar o alarme lá na unidade líder. Também vai resetar o alarme lá nas unidades internas, que também vão dar o mesmo alarme HD. Depois, alarme P0, proteção do sensor de temperatura no compressor inverter. P4, proteção de temperatura de descarga T7, C1 e C2 acima de 120 graus. H6, proteção P4 apareceu 3 vezes em 100 minutos. Então, repetiu o P4, virou H6, que virou reset manual. Então, aqui a gente vê uma série de sugestões de como resolver, verificar aqui o sensor de temperatura de descarga se está em curto ou em funcionamento. Como é que eu vejo isso? O item 1 aqui, ó. Como verificar se o sensor está em curto ou danificado. Falta de refrigerante. Como verificar? Depois, restrição no lado de baixo. Então, problema aí de tubulação que está com restrição, ou válvula de expansão que está fechada, válvula de serviço fechada, filtro sujo. Como é que eu posso ver? Sintomas estão aqui. Depois, carga térmica das unidades internas muito alta, ou ainda sistema contaminado com ar ou nitrogênio. Então, como é que a gente pode ver isso? Através dessas observações que a gente tem aqui. Então, para grande parte dos alarmes, vocês vão ter proteção contra alta pressão. O que pode gerar alta pressão? Fluido em excesso. Ar ou nitrogênio. Como é que eu vejo isso? Qual é o sintoma? Então, vem para cá. Eu venho para cá e vejo. Quando está com restrição, qual é o sintoma? Temperatura de descarga maior que o normal, pressão baixa menor do que normal e alta pressão maior que o normal. Fluido refrigerante em excesso, aqui os sintomas também, ar ou nitrogênio, também sintomas. E assim, então, a gente tem o P2 e o H5, proteção baixa pressão, aí todos os motivos e como fazer o diagnóstico está aqui na próxima página. XP3, proteção contra a sobrecarga do compressor, também muitos dos alarmes que geram alta pressão de descarga vão gerar também alta corrente. Então, a gente vê aqui alguns deles, né? Restrição na tubulação lá na linha de líquido vai gerar alta pressão na descarga, fluido refrigerante em excesso, sistema contaminado. E aqui a gente vê, então, como fazer o diagnóstico. P5, proteção de temperatura do condensador maior que 65 graus. Isso aqui é como se fosse como desarmasse para estato de alta. Só que aqui, desarmasse pelo transdutor. O transdutor não tem a função de desarmar por alto quando tem o valor está muito alto. Ele só vai ativar o ventilador para aumentar a velocidade.
Então, a real proteção aqui, as reais proteções contra a alta pressão é o sensor de temperatura no condensador e o pressostat alto. E aqui eu tenho, então, como testar cada uma das condições que está indicada lá. O sensor de temperatura está em curta danificado, carga térmica excessiva e assim por diante. Depois, aí nós temos, na parte ainda dos alarmes das unidades externas, tem o alarme H4. Esse é importante porque é a falha na parte do módulo inverter. Então, quando aparece isso, se eu tiver repetição 3 vezes do alarme H4 em 60 minutos, qual é a recomendação? Vai lá na função N31 para especificar qual o alarme aconteceu. Porque está repetindo 3 vezes 60 minutos, ele dá o H4, mas o H4 ele pode ser qualquer um desses alarmes daqui, ó. L0, L1, L2, L4, L5 até o L9. Então, para mim ter uma especificação melhor do que pode estar acontecendo, eu vou lá e vejo qual é o alarme L que está acontecendo. E aí, então, se é o X L0, proteção módulo inverter, L1, proteção baixa tensão no lado DC, o L2, proteção alta tensão DC, erro de MCE, e aqui a gente vê, então, a sugestão do que verificar. Então, proteção velocidade zero, circuito elétrico compressor, erro sequência de fase, variação de frequência maior que um segundo maior que 15 Hz durante um segundo. Aqui, o L9, então, diferença entre a frequência real e setada maior que 15 Hz, então verificar os últimos aqui, verificar os compressores, certo? Provavelmente esteja com desgaste mecânico. Aqui nós temos, então, para cada um dos L, o que verificar. O roteiro, desde verificar a resistência, né? Tem o passo a passo do que fazer. Segunda verificação em relação ao módulo, inverter, verificar a tensão e fazer as medições aqui entre pontos da placa. Então, como o nosso tempo é curto, então a gente, infelizmente, não tem tempo para verificar no detalhe, mas é muito importante que vocês estão levando o material onde vai estar especificado o que deve ser feito. Então, verificação ali da parte do gerador DC, que hoje está na placa do compressor, para resolver os alarmes L1 e L4, então proteção baixa tensão e erro de MCE, fazer as medições que estão referenciadas aqui. O L2, proteção de alta tensão, então a tensão de entrada tem que estar normal, e aí eu vou verificar a tensão de saída. O L8 e L9, então verificar a parte do compressor, verificar também a alimentação elétrica, como segundo passo. E depois, então, nós temos também os alarmes P9 que vira H9, proteção do módulo ventilador. Então, aqui, os passos que eu devo seguir, as medições que eu devo fazer, quando eu tenho problema lá no módulo ventilador, na placa do ventilador. Aqui nós temos, então, o motor do ventilador do V6, eu tenho, de acordo com o modelo da máquina, a quantidade e o modelo do motor que é usado. E aqui a gente tem a resistência para cada fabricante. Aqui o L é um fabricante, Yongan é outro. Então, esse modelo aqui, ele tem essa resistência nesse fabricante e essa resistência naquele outro ali. E aí o outro modelo de motor tem a resistência lá embaixo, como essa linha aqui. Depois nós temos os alarmes da proteção temperatura no modo principal, é o PL, quando a temperatura lá ela é acima de 80 graus, e vira C7. PP, proteção baixo superaquecimento de descarga. Então, esse superaquecimento de descarga é a temperatura do sensor de temperatura de descarga menos da temperatura de condensação. Então, quando está muito baixo, ele, então, traz aqui algumas alternativas para a gente resolver. Depois nós temos ali, para o V6, para o VC Plus a gente tem menos alarmes, porque tem menos válvula de expansão.
tem sensores que não tem lá no VC Plus. Então, F1, erro de voltagem DC bus. F3, erro no sensor de temperatura T6B. O F5 no T6A. O F6, erro de conexão da válvula de expansão. E aqui a gente tem a descrição, então, o F1, F2, aí é relativo à tensão do bus DC, né? Está abaixo de 350 volts ou está acima de 700 por 10 segundos contínuo. E aqui como possíveis causas. Depois o F3 vai indicar aqui falha no sensor de saída do trocador de placas, que é o T6B, depois o F5 no T6A. Erro na válvula de expansão, a primeira, segunda e terceira. Então, está relacionado com a resistência, né? Então, o que acontece é que ele ele está sentindo que a resistência em alguma bobina não está de acordo com o que é o padrão de 42 a 50, na verdade, né? Essa é a faixa normal. Código de falha das unidades internas. Então, a gente tem também aqui a tabela com os códigos de falha. Então, aqui a tabela. Primeira falha que acontece nas unidades é o código FE, quando a unidade não está com o endereço setado. Então, quando isso acontece, aí, com o endereçamento automático da unidade externa, ele faz o endereço automático. Depois nós temos ali os alarmes E1, E2, E3, são dos... O E1 é falha de comunicação entre a unidade interna e externa. Então, vai aparecer no display lá das unidades internas. O E2, E3, E4 são falhas de sensores T1, T2, T2B, aí teria que checar os sensores. O EE é um alarme de nível de condensado alto. Então, o sensor de nível de condensado está detectando isso, né? Normalmente na máquina que tem bomba de condensado ou todas as cassetes, né? O E7, falha no EPROM interno. O E0, conflito de modo de funcionamento. Isso é quando eu tenho uma máquina funcionando em refrigeração e aí o cliente vai ligar outra máquina, tenta ligar no modo de aquecimento, ele dá conflito de modo. Para corrigir isso, então, eu devo acionar minha máquina em refrigeração e aí eu vou corrigir o problema. Depois nós temos ali o ED, falha na unidade externa, né? Sempre que eu tenho o alarme na unidade externa, para o conjunto e lá na unidade interna ele vai me dar o código de falha ED. Então, o problema vai ser resolvido quando eu resolver o problema lá na unidade externa. E aí nós temos, então, análise de falha para cada um desses alarmes. Tem o roteiro de como resolver, né? O código FE, depois, aí verificar ali falha de alimentação, alguns passos, o que verificar. Código de alarme E2, E3, E4. Tem o roteiro, né? Onde resolver e como, está aí aberto, está em curto o sensor. O sensor de nível de condensado, se ele está marcando lá um nível de condensado muito alto, verificar a bomba de condensado, verificar se a tubulação de dreno está limpa, a altura da tubulação de dreno, se ela é maior que o permitido. Em geral, o permitido vai até, consegue pelo menos até 70 centímetros, está ok. E aí fazer as verificações, então, que estão indicadas aqui. Depois, se eu tiver vazamento de condensado ou condensação, verificar, então, se a bomba está ok ou se a descarga de condensado está ocorrendo normalmente. Verificar a saída de ar do painel, verificar a altura da tubulação de condensado, né, se está com caimento. Verificar também junto às válvulas, aí, isolamento, etc., para coisas que podem justificar, então, vazamento de condensado ou condensação em volta da unidade. Depois, falha de EPROM, é falha de componente interno da placa ali. E, com isso, a gente encerra a apresentação de hoje. Então, obrigado aí pela atenção. Vou passar a palavra, então, para o Serginho e para a Gabi, para a partir daí a gente conduzir as perguntas. Obrigado. Seguimos.